Olá, doutores, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos bem. Doutores, estamos caminhando para a finalização do nosso processo trabalhista e hoje nós vamos adentrar a fase da liquidação de sentença. E o que é a fase da liquidação de sentença? A liquidação vem prevista na nossa CLT no seu artigo 879. E a liquidação, ela tem por natureza jurídica uma fase preparatória para a execução, com um caráter constitutivo e integrativo. O que significa isso? É o momento em que eu apuro efetivamente o valor devido, estabelecido na sentença, liquidado, apurado, efetivamente para o pagamento do crédito ao reclamante. Então, aqui nós estamos em uma fase preparatória para a execução trabalhista. É neste momento, é nesta fase do processo, observem que eu estou falando em fase processual, em que eu vou apurar efetivamente qual é o valor devido ao reclamante. Como nós já havíamos falado, nós temos dentro do processo trabalhista normalmente o quê? Várias pretensões deduzidas. Então eu vou apurar efetivamente cada valor da verba, daquele direito que foi trazido na inicial e que foi o quê? Deferido na sentença. Então é neste momento que nós apuramos este valor. Para compreendermos melhor, nós sabemos que a liquidação, ela é o quê? Fiel ao que foi estabelecido a sentença, ao que foi estabelecido na sentença, melhor dizendo, né? Então, por isso que nós falamos que a liquidação de sentença, ela é regida pelo princípio da fidelidade à sentença proferida. Lógico, eu preciso apurar neste momento o que efetivamente restou determinado na sentença. E, inclusive, no momento que o juiz profere a sentença, ele estipula como é que se dará essa forma de liquidação. Por quê? Porque da redação do artigo 879, doutores, os senhores verão que nós já temos 3 formas de liquidação. Artigo 879 da CLT. Ele me diz: sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, arbitramento ou por artigos. O que é que significa isso? A liquidação por cálculo é cálculo aritmético, é a forma mais usual no processo trabalhista e é a forma mais simples que nós temos para apurar. É cálculo, doutores. E hoje nós temos a facilidade de ter um sistema único para cálculos do próprio tribunal, da própria Justiça do Trabalho, utilizado para todos os processos, que é o PJ Cálculo. Tudo bem? Então, nós utilizamos esta forma de calcular em que nós colocamos o valor do salário, o que integrou o valor que ele vai apurar efetivamente lá, qual é o valor das horas extras. Ele vai integrar o valor das horas extras e já vai me trazer qual é o valor do aviso, prévio, vai me falar do valor após esta integração das férias, vai me apresentar todos os cálculos da rescisão, se a modificação dessa base de cálculo. Então, nós temos lá já um sistema próprio que me calcula. Há uma grande facilidade com relação a isso. Antes nós tínhamos parâmetros que orientavam, hoje nós temos um sistema próprio em que nós alimentamos. É lógico que eu preciso alimentar corretamente, E eu tenho também a possibilidade de deduzir aquilo que foi pago sobre a mesma nomenclatura
durante o contrato de trabalho para auferir aqui ao final, efetivamente, qual é o valor líquido do crédito do reclamante. Tudo bem? Nós temos também a liquidação por arbitramento. A liquidação por arbitramento, ela vai depender aí, né, da comprovação para quantificação deste valor. Normalmente acontece com a verificação do salário in natura, por exemplo. E normalmente, né, para situações, cálculos mais complexos, se utiliza aqui nesse momento a perícia para a verificação, conforme previsto dentro do próprio artigo 879, no seu parágrafo 6º, tá, da CLT, em que ele fala da utilização da perícia aqui para a liquidação por arbitramento, ok? E finalmente, nós temos a possibilidade da utilização da liquidação por artigos, em que pese, né, a complexidade para a utilização da liquidação por artigos, há a sua estipulação específica, ela pode ser utilizada, mas na prática nós temos aqui uma via muito pouco utilizada dentro do processo, até mesmo porque é um contrassenso aqui, né, diante da celeridade processual e a utilização da liquidação por artigos. Porque na liquidação por artigos, eu preciso, nesta fase processual, fazer uma prova, doutores, de quanto, né, efetivamente seria não só a quantificação do valor, mas a demonstração do direito para a quantificação. Como, por exemplo, suponhamos que o reclamante ingressou com uma reclamação trabalhista, em que ele pede vínculo empregatício e fala que laborava em hora extra, sem determinar quanto seria esta hora extra. Então, reconhecido o vínculo empregatício, na liquidação se apurará quanto que seria estas horas laboradas. Então, faria a prova das horas efetivamente laboradas para depois aí sim quantificar qual seria o valor relativo a essas horas extras. Então, é extremamente complexo, né? Hoje, dentro da própria finalidade, dos princípios que orientam o processo trabalhista, nós podemos já vislumbrar que há uma incompatibilidade dentro do sistema com essa possibilidade, mas há a sua previsão, ok? Eu sei que tem, eu sei que pode ser utilizada, mas nós sabemos que na prática ela é muito pouco utilizada, dada a complexidade, e na verdade eu tenho uma nova fase, uma instrução processual dentro dessa fase de liquidação, ok? Bom, uma vez que transitado em julgado ou não, então observem lá, por que eu estou falando isso? Porque os recursos, processos, trabalhos são recebidos somente no efeito devolutivo. Então, me autoriza a ingressar com a execução trabalhista. E esta execução, na verdade, eu inicio como? Inicialmente pela liquidação. Mas aqui nós vamos partir do princípio que o nosso processo, né, já houve o trânsito em julgado com relação à decisão proferida e nós iniciamos então a nossa liquidação de sentença, tá? Outra observação que eu tenho que fazer aqui, a liquidação de sentença, e a sua execução, né? Nós tivemos uma alteração substancial pós-reforma trabalhista, em que ela deixou de ser feita para todos os casos, né, de ofício. Antes nós tínhamos esta possibilidade, ok? O que significa isso? Que hoje há ainda a execução de ofício no processo trabalhista? Há, mas em situações específicas. Quais? Reclamante que não tem advogado constituído nos autos e execução de ofício das contribuições previdenciárias. Então, o reclamante que tem advogado constituído nos autos, quem dará início à fase de liquidação é o seu advogado. Através do quê? Através da petição de liquidação, né? Ele vai dar início, na verdade, aí a execução através da sua liquidação de sentença, em que ele vai apurar
o valor devido através da juntada e demonstração dos cálculos realizados pelo próprio sistema do PJ, tudo bem? E aí nós vamos, apresentado este cálculo, eu dei início então à liquidação, em que a parte contrária será intimada. E quando essa parte contrária é intimada, ela pode se opor, né? Ela pode não concordar com o cálculo. Então aqui eu tenho uma possibilidade que se diz o que é a impugnação ao cálculo de liquidação, ok? E se eu não concordar com o cálculo apresentado? Doutores, nós temos duas situações distintas, tá? Nós temos a impugnação à sentença de liquidação e nós temos a impugnação à conta de liquidação. O que é que nós vamos tratar aqui nesta fase da liquidação? A impugnação à conta de liquidação, que vem prevista lá no artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Tudo bem? E o que é que ela diz? Então, lembram-se, né, do caput do artigo 879, o parágrafo 2º me diz que, elaborada a conta e tornada ilíquida, o juízo deverá arbitrar as partes, prazo comum de 8 dias, para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto de discordância, sob pena de preclusão. Aqui eu tenho duas observações para fazer. Meu prazo de 8 dias para impugnar a conta. Olha lá, o reclamante apresentou o cálculo, eu fui intimada na condição de reclamada, eu tenho 8 dias úteis, para fazer esta impugnação. A minha impugnação tem que ser de que forma? Através da apresentação de cálculo, através do mesmo sistema, para demonstração da divergência do valor, ok? E se eu não apresentar neste momento, eu tenho o quê? Preclusão da oportunidade de impugnar a conta apresentada, ok? Neste momento, o que é que eu vou observar? Qual que é o trâmite? Dentro lá do artigo 879, os atos, né? Então, eu tenho uma sentença ilíquida, em que as partes intimadas para apresentar cálculo, as partes devidamente intimadas para apresentar impugnação fundamentada no prazo comum de 8 dias e, após esta impugnação, o juiz fará o quê? A análise da inicial apresentada, né, com relação a essa fase de liquidação, a impugnação, e ele vai o quê? Homologar um cálculo. Quando ele homologa esse cálculo, ele profere uma decisão nesta fase de liquidação de sentença. Então, aqui eu tenho uma sentença de liquidação. E neste momento, ele homologa um dos cálculos, ok? Nasce daí a execução de sentença. Tudo bem? Ou seja, a partir do juiz profere esta decisão da homologação da conta da liquidação, ele vai dar início com a homologação dos cálculos à fase da execução da sentença, ok? Em que aí sim nós temos, a partir deste momento, a citação da parte reclamada para, no prazo de 48 horas, pagar o crédito devido. Tudo bem? Então, a fase da liquidação, ele inicia-se com a apresentação dos cálculos. Há uma possibilidade de defesa, que é através da impugnação ao cálculo apresentado, no prazo de 8 dias, e apresentado ou não esta impugnação, o juiz vai decidir e vai homologar o cálculo. Então, nesse momento, doutores, inicia-se uma nova fase, que é a fase da execução. E uma vez ocorrida essa execução, qual é o seu trâmite? Então, aqui nós temos intimadas as partes para apresentação do cálculo,
incluir a contribuição previdenciária e elaborar a conta pelas partes, podendo inclusive ter passado por uma perícia nesse momento, né? Haverá a homologação desta conta de liquidação, ok? Então, aqui eu tenho uma sentença na liquidação. Iniciada esta fase da execução, nós temos o que? A expedição do mandado de citação e penhora de bens. Quando o exequente é citado desta execução, ele tem algumas possibilidades. Quais são as suas possibilidades? Artigo 881, 882 e 883 da CLT. 48 horas para pagar, garantir a execução pelo depósito, né? Ou ainda garantir a execução pela nomeação de bens, ou manter-se o quê? Inerte. Esta inércia vai precisar do quê? Que a parte, né, credora, a parte exequente, busque meios aí para localizar bens para bloquear. E nesse sentido, nós temos uma justiça do trabalho muito efetiva com relação às suas ferramentas, tá? No bloqueio de bens. Tudo bem? Uma vez que houve, né, esta garantia da execução, efetivamente através da penhora de bens, o que é que vai ocorrer? Aqui nós passamos a trabalhar com prazos de 5 dias em todas as etapas. 5 dias para impugnar, 5 dias para a parte apresentar a sua defesa à impugnação apresentada, no caso o exequente reclamante, e 5 dias para o juiz sentenciar. Tudo bem? E a partir daí, desta sentença, caberá aqui o agravo de petição na forma do artigo 897-A da CLT. E, uma vez decidido essas questões, e inclusive com relação àquilo que não é objeto do agravo de petição, prosseguirá a execução, como nós já havíamos tratado numa oportunidade anterior, quando falamos do recurso, e haverá aqui a nova fase, que é a expropriação, a alienação desses bens a fim de auferir efetivamente o valor do crédito. Tudo bem? Então tá joia, doutores. Voltamos logo mais e até o nosso próximo encontro. Beijos!